Vamos lá. Muito bem, boa noite a todos. Então, pessoal, aguardar mais um instante aí até o pessoal ir entrando na nossa live. Bom, novamente, boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Faleiro, sou acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui, e vamos dar sequência às nossas palestras do primeiro webinário do curso de Agronomia da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui. Eu vou dar alguns recados agora, só lembrando o pessoal que em algum momento aí da palestra vai ser disponibilizado o link para vocês preencherem o link de presença. Então, eu peço a todos que preencham o link. Caso contrário, a gente não tem como contabilizar e contar a presença dos participantes para fazer a elaboração dos certificados depois. Também as perguntas para o Dr. Fabrício, elas podem ser feitas aqui no nosso chat, e no final elas vão ser repassadas para ele sanar nossas dúvidas. Boa noite, Dr. Fabrício, boa noite, João. Que tenhamos todos uma boa palestra. Boa noite, Faleiro. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Boa noite para o Dr. Fabrício. Obrigado pela disponibilidade. Hoje teremos a palestra intitulada Aspectos Técnicos da Cultura da Oliveira, com o Dr. Fabrício. Dr. Fabrício Carlotto Ribeiro é engenheiro agrônomo graduado na Universidade Federal de Pelotas em 2007, mestrado em agronomia em 2010 e doutorado em agronomia em 2014, ambos pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é consultor em olivicultura na empresa Carlotto Consultoria em Olivicultura. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do CEAL, Dr. Fabrício, pela sua presença, que faça uma boa apresentação. Meu muito obrigado e tenha uma boa palestra. Bom, primeiramente, agradeço o convite, né, para poder falar um pouco da cadeia da Oliveira. Agradeço a Unipampa na pessoa do professor Anderson, né, professor de fruticultura, que foi quem fez o convite, primeiramente, para essa palestra. E agradeço ao Centro de Estudantes em Agronomia, na pessoa do Eduardo, né, que foi com quem nós viemos mantendo contato nesse período, pela disponibilidade desse espaço, de poder contribuir um pouco com a formação profissional de vocês e poder também mostrar um pouco dessa cadeia produtiva que vem crescendo bastante aí no estado do Rio Grande do Sul e que pode ser mais uma alternativa aí para a nossa matriz do agronegócio. Então, agora, vou falar um pouquinho aí dos aspectos técnicos, então, da Oliveira, e todos os questionamentos que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade que, na medida do possível, procurarei responder todos. Deixa eu só... Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Vocês estão acompanhando o mapa agora? Isso, tá tudo certo. Bom, esse mapa, ele explica um pouco, tá, de como é desenvolvida a olivicultura no mundo, tá, e por que esse cultivo, tá, das oliveiras no estado do Rio Grande do Sul. A oliveira é cultivada entre os paralelos 30 e 45, tá? Tanto sul quanto norte. Então, se nós pegarmos entre o paralelo 30 e 45 norte, nós temos as regiões que nós consideramos hoje as regiões de maior cultivo de oliveiras, tá? Que são as regiões ditas do Mediterrâneo. Mas, além disso, nós temos outras regiões produtoras também entre esses paralelos 30 e 45. Tem uma área bastante expressiva nos Estados Unidos, na região da Califórnia. E quando nós pegamos entre o paralelo 30 e 45 sul, nós temos aí região de produção na Austrália, temos produção de oliveiras também na África do Sul.
e temos também na região da América do Sul. Na América do Sul, nós tínhamos cultivo de oliveiras, primeiramente na Argentina, com o objetivo de produção de azeitona em conserva, no Chile já para produção de azeite, e no Uruguai. E muito se perguntava por que não cultivar oliveiras também no Rio Grande do Sul. Então começaram, em 2002, 2003, os primeiros testes com oliveiras aqui no estado. E à medida que esses pomares foram evoluindo, foram percebidas produções já interessantes, e aí com o avanço de tecnologia, com a busca dos produtores por implantações de pomares de qualidade, o Rio Grande do Sul começou a ter uma boa produção de azeitonas e, consequentemente, uma boa produção de azeites. Inclusive, esses azeites sendo premiados em concursos internacionais. Então, por isso que vocês vão perceber, dentro do Rio Grande do Sul, uma maior concentração nos pomares entre o centro do estado e a metade sul, em direção ao Uruguai. Porque o paralelo 30, ele cruza exatamente no meio do Rio Grande do Sul. Então, essa é a área de predomínio de cultivo. Mas isso não significa que nós não tenhamos fora dessas áreas também cultivo. Então, nós temos em algumas regiões ao norte do estado cultivo de oliveira, já com resultados positivos, e também cultivo na região da Serra da Mantiqueira, que aí pega os estados de Minas Gerais, São Paulo, alguma coisa do Rio de Janeiro. Uma introdução bem rápida, tá, da cultura da oliveira. Diferente do que alguns pensam ou às vezes aparece em algumas bibliografias, a oliveira é sim uma planta frutífera, tá? Ela é uma planta da família botânica Oleaceae. Ela é a única planta desta família que tem frutos comestíveis. Tá? Depois tem algumas outras plantas que têm mais finalidade paisagística, que vocês talvez conheçam. Uma delas é o jasmim, a outra é utilizada para arborização de praças e ruas, que é o ligustro, tá? Mas da espécie, a única que possui essa finalidade para alimentação é a oliveira. Bom, ela é uma das plantas mais antigas cultivadas pelo homem, tá? Os seus primeiros relatos aí estão na Bíblia, e a origem da oliveira data de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, onde ela ocorreu espontaneamente na Ásia Ocidental, na Síria, na Palestina, e a partir das invasões dos mouros, as oliveiras foram levadas para dentro da região do Mediterrâneo. Então, cada invasão que eles alcançavam, eles levavam junto as mudas, porque precisavam ter lá os produtos que ela oferecia. Então, ela foi se espalhando, adaptou-se muito bem nessa região do Mediterrâneo, e hoje é considerada essa região mais importante de cultivo. No Brasil, as primeiras mudas de oliveira chegaram por volta de 1800, trazidas da Europa, principalmente pelos imigrantes açorianos, depois pelos imigrantes italianos, e elas foram introduzidas primeiramente no estado do Rio Grande do Sul e depois nos outros estados da federação. No Rio Grande do Sul, oficialmente, ela foi introduzida em 1948. Na época, foi criado pela Secretaria da Agricultura do Estado um órgão chamado Serviço Oleícola, que visava dar suporte técnico para os produtores de oliveira e até subsídios fiscais, isenções territoriais para quem desejasse entrar na atividade, assim como foi feito com a maçã posteriormente. Porém, como as informações técnicas ainda eram incipientes nessa época, e alguns insumos, algumas outras necessidades que hoje são atendidas no cultivo ainda não se conhecia nessa época, a olivicultura não teve um grande destaque, apesar de ter produzido já nessa época. Dessa forma, os olivicultores ou os produtores da época que ingressavam na atividade não tinham retorno financeiro como esperavam, e a olivicultura, aos poucos, foi perdendo força e deixando de ser uma atividade usual para os olivicultores. Então, ela ficou praticamente estagnada nos primeiros anos, ficou confinada a pequenas áreas, algumas até remanescentes até hoje. E depois, ali pelo início dos anos 2000, quando então o governador Germano Rigoto fez uma viagem pelo Mercosul, ele percebeu que o Chile, a Argentina e o Uruguai já produziam oliveiras, né, produziam azeitonas, e a partir da azeitona,
alguns deles produziam azeites e outros azeitonas de mesa. Então, ele questionou as instituições de pesquisa aqui do estado de por que não cultivar oliveiras também no Rio Grande do Sul. E a partir de então, com base em alguns resultados que já se tinha de pesquisa da década de 80, o Rio Grande do Sul começou a retomar essa parte de pesquisa, num primeiro momento impulsionado pela Embrapa Clima Temperado, que implantou um projeto de avaliação de diferentes cultivares em diferentes condições edafoclimáticas do estado, e posteriormente por produtores que começaram a ingressar na atividade, buscando cada um parceria com um órgão de pesquisa diferente ou com universidades. E a partir de então, aí vem essa última retomada, né, da olivicultura, que aí vem os casos de sucesso que vocês presenciam atualmente. Na questão do azeite, a gente percebe que há um significativo aumento no consumo de azeite de oliva em todo o mundo nos últimos anos. Tá? Esse aumento é em torno de 2,5% ao ano. Isso, claro, que até vir essas últimas crises, principalmente aí nos países de menor poder aquisitivo. E isso se dá muito em função da redescoberta dos benefícios que o azeite proporciona à saúde. Se vocês forem hoje ao nutricionista, muitos deles vão indicar a dieta do Mediterrâneo como sendo uma dieta que visa a melhoria da qualidade alimentar, qualidade de vida, principalmente ao combate às doenças cardiovasculares. Então, em função disso, cresceu muito o consumo no azeite de oliva, tá? Principalmente em países que até então não se tinha esse hábito. Tá? O Brasil, a gente já consumia azeite de oliva há alguns anos atrás, mas era aqueles azeites de baixíssima qualidade, mas alguns países que não consumiam, como a China, por exemplo, já estão se tornando importantes consumidores, e isso faz aumentar constantemente esse percentual. E para vocês terem uma ideia de valores, segundo dados da EPAMIG, um dado de 2005, que é um dado bastante antigo, naquele ano o Brasil gastou 96 milhões de dólares com importações, 158 milhões somente com azeite. Então vocês vejam o potencial que tem essa cadeia para o volume gasto com importação. Se nós considerarmos que ele vem aumentando constantemente, os dados de 2015 devem ter cifras bastante significativas acima desse dado. Então, é um mercado muito potencial, tá? E que pode aí gerar grandes divisas para o Brasil. E as importações de azeite, de azeitona, consequentemente, o consumo, apresentam um crescimento constante. O Brasil vinha aumentando quase que 100% o consumo a cada 5 anos. Então, nesses últimos anos, claro que com as crises, o consumo não aumentou tanto, tá? Mas nós temos um potencial absurdo de aumento, principalmente pelo tamanho da nossa população. Então, aqui são alguns dados de importação de azeite de oliva. Tá? Hoje, o Brasil configura como o terceiro maior importador de azeite de oliva, né? Perde apenas para os Estados Unidos e para a Espanha, que apesar de ser um grande produtor, também importa muito azeite, até para vender para outros países. Mas para consumo, hoje o Brasil seria o segundo maior importador, porque os Estados Unidos importam para consumo e o Brasil também. A Espanha é mais por um objetivo de revender esse azeite. E vocês vejam por esses dados, aí que são os dados já consolidados do Conselho Oleícola Internacional, que esse aumento ele vem crescendo ano a ano. Tá? Então, a gente espera que o próximo dado, que é da safra 18-19, já tenha mais um incremento significativo. A azeitona de mesa, da mesma forma. Tá? O Brasil hoje é o segundo maior importador, perde apenas para os Estados Unidos, mas vocês vejam que é um mercado muito atrativo para o Brasil. O Brasil hoje tem um volume muito semelhante ao dos Estados Unidos, tá, em importação, e também, se nós pegarmos os dados aí 18 e 19 que ainda não estão consolidados, esses valores estão ainda mais próximos, o que pode configurar o Brasil nos próximos anos como o maior importador de azeitona de mesa, o que demonstra aí um potencial ainda grande para uma cultura, porque hoje toda a produção nacional é voltada para a produção de azeites. Então, um pouquinho da parte de botânica e morfologia da planta. Tá? A oliveira silvestre, ela é uma árvore de tamanho médio, de formato arredondado. Tá? O que vocês veem na foto já é uma planta onde houve intervenção de poda, então ela tem um formato um pouco diferente. O porte, a densidade da copa
a cor da madeira, tudo isso, todas essas características dependem da cultivar, tá? Inclusive, é uma forma de diferenciar as cultivares, o tipo de folha, a cor da folha. Então, ela tem uma característica semelhante, mas há algumas características diferentes entre as cultivares. O sistema radicular depende em função da forma de propagação, sendo as plantas propagadas por enxertia com um sistema radicular pivotante e as plantas multiplicadas por estaquia com um sistema radicular fasciculado. Então, um sistema radicular um pouco mais superficial e mais longo, né? Até para vocês que estão na área da fruticultura, muito se fala que a raiz acompanha a projeção da copa, e na oliveira, pelo menos nas nossas condições de cultivo, o que a gente vê é que a raiz vai muito além da projeção da copa. O limbo da folha apresenta coloração verde escura, em algumas cultivares verde clara, verde acinzentada, e a face dorsal uma coloração esbranquiçada. Tá? Ela tem uma folha bem característica, até algo que é fácil de identificação numa planta a campo. O fruto é do tipo drupa, de tamanho pequeno e forma elipsoidal, e as dimensões variam de cultivar para cultivar, sendo frutos menores, em torno de 3 a 5 gramas, para cultivares com a finalidade de azeite, e de frutos maiores, de 10 a 15 gramas, para frutos com a finalidade de produção de conserva. A inflorescência, que é onde vem os botões florais, ela ocorre nos ramos do ano anterior, tá? Então os ramos começam a crescer agora nesse período, durante a primavera. Depois, a indução floral ocorre em janeiro, tá? Principalmente em condições adversas, há uma maior indução floral. A diferenciação floral é quando começam a aparecer os primeiros primórdios, né, dos racimos florais e depois os botões florais. Isso ocorre entre junho e agosto em condições normais. E ela possui flores tanto perfeitas quanto imperfeitas. E essas flores perfeitas e imperfeitas, elas são muito estimuladas em função das condições climáticas de cada ano. A fecundação, ela se dá em torno de 1 a 2%, isso já é considerado ideal para uma ótima colheita, mas nas nossas condições climáticas, o que nós temos notado é até 3%, às vezes até um pouco mais de fecundação. Então, isso induz a uma carga até acentuada nas plantas, às vezes mais elevada do que se percebe no Mediterrâneo, induzindo a uma alternância de produção que é uma característica da espécie. A flor fecundada, ela acaba inibindo a fecundação de flores vizinhas, então, num racimo floral, a gente tem de 10 até, às vezes, 20 botões florais, e o que se percebe é que depois da floração ficam ali em torno de 5, não muito mais do que 5, até 10 frutos no máximo, dependendo do número de botões florais. A polinização, ela é anemófila, tá? Então, a gente tem muito cuidado com essa questão de ventilação dos pomares, tá? Mas também a gente percebe no cultivo no Rio Grande do Sul que há presença de insetos polinizadores, indicando que possa haver uma contribuição, tá? Nesse sentido. Até essa contribuição pode ser um reflexo desse percentual maior de fecundação em relação aos países tradicionalmente produtores. E o fruto tem um crescimento de 6 a 8 meses e ele é bastante influenciado pelas condições climáticas do período. Então, aqui só para vocês verem a importância, né, e como ocorre todo o crescimento da oliveira. Tá? Esse é um gráfico obtido de um livro espanhol, que é considerado um dos materiais mais importantes para a olivicultura, que se chama O Cultivo del Olivo. Nesse gráfico, a gente pode perceber a importância desse período para a olivicultura, tá? O período primaveril, que é quando começa a haver a indução floral e também o crescimento das brotações. Então, é um período de muita demanda energética para a planta, e as condições climáticas influenciam bastante nesse período, tá? Sendo possível que ocorra perda de floração, ocorra menor crescimento de ramos. Então, é um período bastante delicado para a cultura da oliveira, principalmente até o fim da primavera. Ali, a partir já do último mês da primavera, já começa a ser um período um pouco mais tranquilo. Mas esse é um período ainda bastante delicado pelo qual nós estamos passando, principalmente porque agora é que está acontecendo a fixação dos frutos na planta. E quais as necessidades climáticas para cultivo de oliveira?
Primeiro, nós precisamos de um inverno frio, constante. Não precisa ser um frio extremo, ele só precisa ser constante, porque a oliveira, diferente das outras espécies cultivadas em clima temperado, como se nós pegarmos o pêssego, a maçã, a pera, a oliveira não tem o estímulo tão forte como eu vou... Desculpa, me fugiu a palavra, da dormência, tá? A oliveira não tem folhas caducas, ela tem folhas perenes. Então, esse estímulo de calor durante o inverno, como aconteceu esse ano, como vem acontecendo durante os últimos invernos, estimula ela já ao início ou da emissão das estruturas reprodutivas ou a indução de crescimento vegetativo. Então, ela tem uma resistência às temperaturas baixas no inverno, tá? Mas essas oscilações na temperatura, principalmente quando há uma semana de calor intenso durante o inverno, proporcionam um desequilíbrio fisiológico muito grande para a cultura, faz com que ela brote fora do período normal, e isso pode acarretar em perdas significativas de produção para o ano seguinte. Já na primavera, ela tem uma susceptibilidade um pouco maior ao frio, principalmente às geadas tardias. Isso se dá em função das estruturas reprodutivas já estarem em crescimento ou também dos ramos estarem em crescimento. E as temperaturas baixas podem causar danos, queimando os botões florais, queimando as estruturas reprodutivas ou queimando os ápices dos ramos. E aí a planta vai acabar demandando um pouco mais de energia para conseguir retomar esse crescimento. Após esse período de inverno, há uma necessidade de calor para a floração. Esse calor precisa ser acima de 20 graus, então é facilmente superado já no período de primavera, tanto que agora nós estamos num período de primavera e já estamos obtendo temperaturas até acima de 30 graus, então rapidamente a planta começa a entrar nesse processo de floração nas nossas primaveras. E no verão, as temperaturas podem ser elevadas, porém, com temperaturas acima de 35 graus, pode haver o dessecamento do pedúnculo e queda dos frutos. Tá? Mas não é tão comum. O que a gente percebe é que quando as temperaturas chegam na faixa dos 35, as plantas já têm um pouco mais de resistência e não tem essa perda de frutos considerável. A umidade relativa do ar também é um fator bastante importante para a olivicultura, tá? Principalmente nas nossas condições, onde muitas vezes há a umidade relativa do ar bastante alta e também temperaturas elevadas. Isso pode favorecer maior ocorrência de doenças, tá? E também essa umidade relativa do ar muito alta pode ser prejudicial, principalmente pelas neblinas, né, cerração no período de floração. Porque o grão de pólen, ele é higroscópico, ele acaba absorvendo umidade, fica mais pesado e o vento não consegue deslocar ele por grandes distâncias. Então, isso pode ser um fator de insucesso na polinização. Com relação à pluviometria, a necessidade da oliveira é de 700 milímetros ao ano, em média. Tá? Isso porque ela é cultivada em diferentes condições de pluviometria. Há cultivos, por exemplo, na Espanha, onde chove 80 milímetros ao ano. E nós aqui cultivamos onde chove 2.000 milímetros ao ano. Então, são condições bastante diversas, tá? E muitas vezes a gente percebe que verões mais chuvosos acabam sendo até piores para a oliveira do que o verão mais seco, como tem previsão de acontecer esse ano. Porque, como eu falei, a umidade relativa do ar alta e a umidade do pomar alta com a ocorrência das chuvas e a temperatura elevada pode ser fator que proporciona maior ocorrência de doenças, principalmente doenças de final de ciclo, como a antracnose, que eu vou mostrar posteriormente. E as plantas adultas, elas se adaptam bastante à seca. Tá? Se nós pegarmos o exemplo do que foi o verão do ano passado, quando nós tivemos um longo período sem chuva, em alguns pomares que tem área de florestamento ao redor, percebia-se eucalipto morrendo e a oliveira não apresentava nenhum problema quanto ao crescimento. Tá? Claro, nós temos problemas de crescimento dos ramos, mas nada que prejudicasse o crescimento da planta ou a sobrevivência da planta. E os ventos também podem acabar prejudicando um pouco,
na medida que eles podem causar a planta, o crescimento, prejudicar o crescimento da planta, deixando ela um pouco mais torta, mas isso é corrigível. Tá? E também essa questão de ventos, no início, uma orientação para a olivicultura era a instalação de quebra-ventos, e a gente percebeu que isso acabava trabalhando um pouco e aumentando a incidência de pragas e doenças dentro dos olivais. Ela adapta-se bem a diferentes tipos de solo, tá? Os melhores resultados são obtidos em solos franco-arenosos, onde há até 35% de argila. E o principal ponto para a questão de solo é que ele não esteja sujeito ao encharcamento. Tá? Onde há encharcamento, aí sim a oliveira tem muito problema de desenvolvimento. Então a gente sempre procura solos bem drenados para a implantação dos pomares. A profundidade do sistema radicular, ela vai até 40 centímetros no máximo, dificilmente passa dessa profundidade. Então, solos aí com 50 centímetros de profundidade tem essa possibilidade de cultivo. O pH, nós sabemos que os solos do Rio Grande do Sul são solos ácidos, então nós tentamos ajustar o pH para 6 a 7, tentando sempre equilibrar para 6,5, mas temos um pouco de dificuldade com isso, principalmente para incorporar os insumos na manutenção do pomar. Aqui, rapidinho, só a questão de densidade, como é que nós começamos a olivicultura. No início, alguns pomares eram plantados em espaçamento 4x4, depois nós começamos a perceber problemas de sombreamento, o que pode, né, e normalmente acarreta em desfolha da planta, baixa de produção, também a perda de qualidade no azeite, dificulta a mecanização. Então, hoje o que nós plantamos é o espaçamento de 7x5, onde nós temos 286 plantas por hectare. Esse é o mais utilizado, mas em alguns locais onde há temperatura e umidade elevada, os produtores já estão optando até por um espaçamento 7x7, em torno de 200 plantas por hectare, para melhorar as condições de aeração dentro do pomar. Então, aqui, bem rápido, as cultivares mais plantadas hoje no estado do Rio Grande do Sul. Aqui vocês podem ver os diferentes frutos de cada variedade. Então, a variedade arbequina hoje é a mais plantada no estado do Rio Grande do Sul. Ela é de origem espanhola. A finalidade dela é a produção de azeite. Tem boa produção, um bom rendimento graxo, tá? Mas um azeite de pouca estabilidade. Mas é uma planta que, assim como a Coronaceae, que é outra que eu vou explicar rapidamente em seguida, e a Arbosana, são plantas que se adaptam muito facilmente em diferentes condições edafoclimáticas. Então, por isso é hoje a mais plantada do Rio Grande do Sul e também a mais plantada do Brasil. Depois, como a segunda mais importante aqui no nosso estado, nós temos a Coronaceae, que é uma cultivar de origem grega. Tá? Vocês já viram que é um fruto um pouco diferente da variedade arbequina. É um fruto um pouco mais bicudo, também de tamanho pequeno, finalidade de produção de azeite. Temos a variedade picual, de origem espanhola. Essa já não tão plantada no estado, né? Já está diminuindo um pouco a área de plantio dela, porque ela tem produção boa em algumas regiões e não tão boa em outras, mas é um fruto já de tamanho maior, é um fruto que a finalidade dele é para azeite, mas pode ser utilizado também para azeitona em conserva. E depois a cultivar coratina, tá? Uma variedade italiana, que tem uns azeites bastante intensos, um azeite muito apreciado por profissionais da área de azeite. Ele é uma planta que tem um hábito de crescimento bastante diferente das demais e que vem aumentando bastante a área de plantio, principalmente pelas características sensoriais dos seus azeites. E depois, como outras cultivares que vêm sendo plantadas no estado do Rio Grande do Sul, nós temos a Arbosana, que é espanhola, a Frantoio italiana, a Galega, que é portuguesa, a Manzanilla, que é espanhola e ela é considerada dupla aptidão, então, no início, alguns produtores utilizavam para a produção de conserva, a Letino italiana, a Ori Blanca espanhola e a Ascolana também italiana. Mas essas com menor área. Hoje, os maiores percentuais de plantio são de arbequina e Coronaceae. As pragas que mais ocorrem dentro dos pomares. Hoje, a praga mais importante, principalmente para quem está iniciando na atividade, são as formigas. Tá? As formigas, na fase inicial, logo pós-plantio, em uma noite, podem causar danos bastante significativos em uma quantidade considerável de plantas. Então, eu diria que nessa fase inicial, a praga mais importante não é nenhuma praga específica da cultura, mas sim as formigas.
mas hoje os produtores já estão bastante atentos a essa ocorrência e conseguem fazer um eficiente controle com inseticidas. Depois, pragas específicas da cultura. Nós temos essa praga, que é a lagarta da oliveira, tá? Até um pouco diferente do que ocorre no Mediterrâneo, onde lá eles têm a traça da oliveira. Nós temos aqui uma espécie um pouco diferente, identificada por pesquisadores gaúchos. Lá o que ocorre é a Palpita unionalis, e aqui nós temos a Palpita forficífera, então são um pouco diferentes em hábitos alimentares, e ela é uma praga bastante importante, principalmente em plantas em crescimento e em plantas adultas, porque ela come somente o meristema apical dos brotos, e isso reduz o tamanho do ramo, que vai, consequentemente, diminuir a produção do ano seguinte. E depois uma outra praga importante para a oliveira são as cochonilhas, tá? São insetos que alimentam-se da seiva da planta, e o maior impacto que ela traz para a planta é do seu excremento, que é uma substância açucarada, vem um fungo, tá? Que é a fumagina, que pode acabar comprometendo bastante a área fotossintética da planta, e aí fazendo com que haja uma desfolha um pouco mais intensa e diminuição, então, do crescimento e da produção das plantas. Com relação às doenças, nós temos duas doenças de menor importância, que são essas duas primeiras doenças aqui. Essa é o repilo, tá? Uma doença que causa desfolhamento da planta em condições muito intensas, da mesma forma como o emplumado, então eles têm um comportamento bastante semelhante, mas são doenças que a gente não vê uma intensidade tão alta nos cultivos aqui no Rio Grande do Sul. Já essa terceira doença, essa sim, nós temos uma preocupação bastante grande, tá? É a antracnose. Nas nossas condições de cultivo, a condição de clima, principalmente temperatura elevada e umidade relativa do ar alta, favorecem muito a antracnose, que nessa foto aqui ocorre no fruto, mas também pode aparecer nos botões florais, diminuindo então a produção. E como a gente tem uma preocupação muito grande com essa doença, principalmente durante o crescimento do fruto e final de ciclo, as aplicações fúngicas para controle acabam consequentemente controlando essas outras doenças que a gente considera até secundárias nesse momento. Então, a forma preventiva de controle da antracnose acaba controlando as doenças fúngicas foliares. Esse é um zoneamento elaborado pela Embrapa Clima Temperado, um zoneamento agroclimático. Tá? Ele considerou aí as condições de clima do estado do Rio Grande do Sul, colocando as regiões aqui como recomendáveis ou toleráveis para cultivo de oliveira. Então, nós tínhamos, num primeiro momento, uma área grande recomendada para cultivo de oliveiras, como eu falei para vocês lá no início, lembram do mapa do paralelo 30 e 45? Justamente onde passa o paralelo 30 para baixo, que nós temos a maior área recomendável para cultivo, que é a região da campanha. E, posteriormente, a Embrapa elaborou um zoneamento edafoclimático, que aí considerava também as condições de solo. Então, vocês percebam que, a partir da interpretação desse gráfico, desse mapa, desculpa, a região preferencial, que é esse verde mais escuro, nem aparece dentro do nosso mapa, né? O que nós temos são regiões recomendáveis e algumas regiões pouco recomendáveis, mas que pode se cultivar. Então, hoje nós temos aí uma área ainda considerável para cultivo de oliveiras e tem um potencial grande de expansão nessas áreas. Sempre que vai ser plantado um pomar, ingressado numa nova atividade, é sempre importante que se faça um estudo de viabilidade, tá? Onde leva em consideração praticamente todos esses aspectos que a gente veio falando ao longo da apresentação. As condições climáticas, se a área está dentro do zoneamento edafoclimático ou não, qual o índice pluviométrico da região, a umidade, a luminosidade, porque a oliveira é uma planta que precisa de bastante luz, amplitude térmica, a temperatura, principalmente no período de frutificação, as horas de frio necessárias, todas essas necessidades para que haja um sucesso na atividade e para que a implantação desse pomar não venha a ser uma frustração futuramente. Então, esse aqui é um projeto de como é que a gente faz. Hoje, os pomares estão bastante tecnificados, os produtores trabalham aí, a maioria deles, com implantações utilizando equipamento RTK, né, GPS geodésico para marcar o pomar. Então, vocês vejam as linhas todas ali orientadas
no mesmo sentido, divisão de cultivares, porque isso facilita muito o manejo posterior. E a gente tem que pensar lá no final de como eu quero o meu pomar quando eu estou fazendo esse projeto. E em seguida vocês vão ver o porquê dessa definição já no período de projeto. Então, para a implantação, o projeto deve levar em consideração a escolha das variedades. O que eu quero plantar? Arbequina, Arbosana, Coronaceae. Que cultivar se adapta melhor a cada região? Qual o espaçamento necessário utilizar nas linhas, no sentido norte-sul? Que forma plantar? Vou plantar em retângulos, vou plantar em quincôncio? Como é que vai ser a distribuição dessas variedades em função da polinização? Eu vou ter blocos de 4 linhas, de 2 linhas? Tudo isso é muito importante na definição. Quando necessário, o preparo dos camaleões em áreas que tem um pouco de umidade ou que tem o perfil do solo raso, esse camaleão pode ser uma alternativa para o cultivo. Então, tudo isso é necessário, esse estudo antes da implantação, tá? Para que não ocorra nenhum motivo, né, de ter que refazer essa implantação ou corrigir essa implantação, porque o custo disso é muito alto. Tá? Hoje, o custo de implantação já é elevado e a correção dessa implantação para essas necessidades, como eu vim citando até agora, se torna bastante alto. Então, nós precisamos nos certificarmos de fazer uma boa implantação, porque isso garante boa parte do sucesso do pomar. Então, a implantação, nós sempre preconizamos o preparo em área total, espalhando o calcário em toda a área, incorporando esse calcário para tentar colocar ele até 30, 40 centímetros de profundidade, principalmente porque depois nós temos uma dificuldade grande de manutenção do pH nas camadas mais profundas. Então, vocês vejam que é um pouco mais intenso do que a maioria das atividades, mas, como eu falei, isso vai garantir o sucesso do pomar. Muitos optam por fazer descompactação das camadas mais profundas com trator de esteira, porque tem um pouco mais de força e nos permite descompactar um pouco mais profundo. Então, isso já tem uma quantidade grande de investidores que está fazendo dessa forma, mas pode ser feito também com trator de pneu, aí utilizando tratores de potência um pouco maior, para que tenha uma capacidade de subsolar, descompactar mais profundo. E quando eu falei lá do projeto, é justamente por isso que a gente tem tanta atenção ao projeto inicial. Esse é um pomar localizado na cidade de Cachoeira do Sul, tá? Onde vocês percebem aqui, ó, que há 2 colorações diferentes, tá? Isso são cultivares diferentes. Essa coloração verde mais escura é a variedade arbequina, a mais clara a variedade arbosana. Então, sempre a gente tem muita atenção ao projeto, porque isso vai se refletir depois em todo o cultivo e também, a partir dele, é que a gente vai poder ter os dados necessários, pensando em colheita, em polinização e todo o manejo realizado no pomar. E até para não acontecer fatores como esse. Esse é um pomar que estava sendo implantado e à medida que começou um período mais chuvoso, percebeu-se uma área úmida, tá, com bastante acúmulo de água, como vocês percebem na foto, e que inviabilizou o cultivo neste pedaço. Depois essa área acabou aumentando e hoje esse produtor perdeu uma área bastante considerável até de plantas por falta de uma análise inicial mais aguçada. Já sobre o manejo, tá, ele não é muito diferente de outras espécies frutíferas. Os principais cuidados iniciais, primeiro, com a condução e o tutoramento das plantas, tá? Principalmente porque o formato do tronco da planta, a altura desse tronco, vai determinar até o sistema de colheita que eu vou poder utilizar no pomar. O tipo de poda de formação, que ela deve ser mínima, mas deve também ser muito criterioso, principalmente em função dessa escolha do sistema de colheita futuro. Então, por isso que a gente deve ter atenção ao projeto desde a fase inicial para poder determinar todos esses fatores, como a condução das plantas. Depois, alguns cuidados, como eu já falei, formiga, ataque de lebre, que ocorre ocasionalmente em alguns pomares, a questão de lagarto e cochonilha, mas isso são manejos que são já rotineiros dentro de um pomar de oliveira.
o manejo de solo, as capinas, o controle químico, as plantas de cobertura utilizado. Então, vocês percebem que nessa foto aqui há um manejo com capina química ao redor das plantas, porque dessa forma nós temos uma menor competição da oliveira com as espécies invasoras, e isso é bastante importante para o crescimento da planta. Ela, na fase inicial, ela é bastante sensível a essa competição, e isso determina muito do sucesso também do crescimento dessas plantas. Depois as podas de produção, que a gente vai ver em outras imagens, tá? Essa aqui é a poda de produção. Há duas formas de condução. Há produtores que optam por podar em vaso policônico, que é um estilo mais italiano, e outros produtores que optam por podar em vaso livre ou vaso troncônico. Tá? O importante desses dois métodos é o que vocês veem nessa planta. Para as nossas condições, nós entendemos que nós precisamos o centro da planta aberto, tá? Permitindo maior ventilação no interior da copa, melhor luminosidade no interior dessa copa. Dessa forma, nós temos uma produção mais uniforme, não só na parte externa da planta, mas também na parte interna, e também menor ocorrência de pragas e doenças, principalmente pragas como a cochonilha e as traças, as lagartas, tá? Que ocorrem muitas vezes nos ramos ladrões no centro da planta. Então, esse é um consenso hoje entre os olivicultores, fazer uma planta com o centro aberto. Então, essa é a poda de produção mais usual hoje entre os olivicultores. Outro manejo bastante importante, que já vem sendo adotado por boa parte dos olivicultores, é a aplicação de herbicida nas linhas de plantio. Dessa forma, nós temos uma maior exposição do solo, o solo mais quente proporciona maior crescimento radicular e também menor acúmulo de umidade, que é um fator de diminuição do crescimento das plantas. Então, dessa forma, com menor competição, percebe-se que há melhor crescimento de plantas, melhores condições de cultivo. Então, hoje, os olivicultores vêm trabalhando ou desta forma, com a aplicação de herbicida na linha, ou então com roçadeiras ecológicas, reduzindo, então, as aplicações de herbicida, mas jogando a palha toda para a linha de cultivo, impedindo que ervas competidoras venham nessa região de cultivo. A colheita, então, como eu falei antes, a colheita pode ser de duas formas, a gente já pensa nisso desde o início do pomar. Essa aqui é uma colheita semi-mecanizada, onde há os derriçadores, que são pentes elétricos ou, nesse caso, pneumáticos, tá? Que é como se estivesse penteando realmente a planta, fazendo com que os frutos caiam nesses sombrites e depois sejam recolhidos em caixas de colheita. Esse, hoje, junto com a colheita manual, é o método mais utilizado pelos olivicultores do estado do Rio Grande do Sul, mas também a colheita totalmente mecanizada. Nesse tipo de colheita, o equipamento é acoplado ao trator e há uma vibração nessa ponta do eixo que faz com que a planta tripide e esses frutos da planta caiam também sobre as telas, depois são recolhidas semelhantemente ao outro sistema de colheita. Rapidamente, a extração de azeite. Ele é um processo totalmente mecânico, não há solventes, não há nenhum outro aditivo no processo, então até o termo azeite, ele se refere ao árabe azeitum, que é o suco da oliveira. Então, o processo começa com uma lavagem e desfolha para o fruto entrar somente ele na máquina. Há uma trituração desses frutos, transformando isso numa pasta. Depois há o batimento dessa pasta, onde começa a haver a liberação das moléculas de gordura vegetal. E à medida que essas moléculas vão se agrupando, elas vão formando gotas, vão formando quantidades maiores. E após, ela passa por uma centrífuga, tá? Onde é feita a separação das fases. Ou seja, há uma separação em 3 fases. Uma fase que é a polpa, uma outra fase que é a água de constituição do fruto, e a outra fase que é a mais importante para nós, que é o azeite. Então, esse processo é um processo que normalmente pode levar de 30 a 45 minutos entre a entrada na máquina e a saída do azeite. Mas, como eu falei, um processo totalmente mecânico, onde não há adição de nenhum solvente, e o que a gente considera, então, é que nós temos aqui somente o suco da fruta.
Rapidamente, alguns dados de consumo, nós já estamos com um tempo bastante adiantado. Em 2008, o consumo brasileiro é de 125 gramas por habitante ano. Em 2003, nós já tínhamos 225 gramas por habitante ano, ou seja, uma elevação de 80%. E segundo dados do COI, em 2014, nós já estávamos em 360 gramas por habitante ano. Houve uma nova elevação em um ano de 60%. Então, como eu falei, um aumento constante no consumo, fazendo com que o Brasil se tornasse aí segundo, terceiro maior importador mundial de azeites. Só para pegarmos aqui rapidamente, a população brasileira hoje, 202 milhões de habitantes. A nossa estimativa de consumo, com base naquele último dado, são 72 milhões de litros de azeite. E se nós levarmos em consideração que produz 1.000 litros de azeite em um hectare, a necessidade de produção hoje seria de 70 mil hectares de oliveiras plantados. Hoje nós devemos estar com em torno de 7 mil hectares de oliveiras plantados, nem toda ela em produção. Então, talvez aí com 10% da área para atender a demanda com dados de 2014. Talvez esse consumo já tenha aumentado e nós teríamos que aumentar também a área de produção para atender o mercado consumidor interno. A área estimada pela Emater no Rio Grande do Sul é de 4.500 hectares plantados, distribuídos em mais de 20 municípios. A produção, dado consolidado da safra 18/19, de 150 mil litros de azeite, foi uma das melhores safras do estado do Rio Grande do Sul. A safra 19/20, agora estão saindo os dados, mas foi uma safra bem aquém disso. Tá? Já há 11 indústrias processando. Na região da campanha, tem em Bagé, Pinheiro Machado, Santana do Livramento, que eu acho que são as mais próximas de vocês, sendo responsáveis por mais de 17 marcas de azeite. Hoje nós já estamos aí com algumas marcas a mais, então já se fala em até 40 marcas de azeite do estado do Rio Grande do Sul. O que se percebe, então, é um constante plantio de novos olivais e também aumento de olivais já implantados. O custo de implantação, tá? Isso com todos os insumos, com contratação de mão de obra para implantação, hoje fica na faixa de 16 a 20 mil reais. Por que essa oscilação? Porque depende bastante da fertilidade do solo, da necessidade maior ou menor de insumos para correção, mas a gente acha que com esse valor de 18 mil reais é possível implantar um bom pomar. Como é que estão distribuídos esse valor do custo de implantação? 30% desse valor está relacionado aos insumos, 25% a máquinas, 22% a mudas e 16% com mão de obra. E como é que a gente pode conseguir sucesso na olivicultura? Primeiro, como eu falei, solo adequado, um solo que não tenha possibilidade de encharcamento, escolha da cultivar adequada para a região e com um potencial produtivo elevado, fazer uma boa implantação, estar bem ciente de todas as necessidades da cultura, fazer a condução da forma correta e sempre estar atento à nutrição do pomar, fazendo constantemente análise de solo, análise foliar, ter condições favoráveis para a polinização, principalmente com essa relação ao vento dentro do pomar, tomar muito cuidado com a questão dos quebra-ventos e também preconizar um manejo visando alta produção. E quais são alguns argumentos para quem deseja investir na olivicultura? Primeiro, há uma grande possibilidade de geração de renda, tá? Diminuindo principalmente as divisas com a importação do produto, aumento da rentabilidade nas áreas rurais, a possibilidade de se trabalhar com um alto valor agregado do produto. O azeite é um produto que tem muito valor agregado. Os benefícios reconhecidos que ele traz à saúde. Tá? O Brasil também tem um grande benefício que ele produz na entre-safra do mercado europeu. A possibilidade de se fazer um único plantio, porque as oliveiras produzem por mais de 100 anos. Isso valoriza também o imóvel rural e já há até alguns investidores plantando oliveiras para vender a propriedade depois com uma maior valorização. A possibilidade de agregar o turismo rural às propriedades. E aí nós temos também disponibilidade de financiamento que favorece e facilita o início na atividade. Alguns desafios da olivicultura brasileira. Produzir azeites de qualidade, isso nós já estamos alcançando, mas precisamos ainda melhorar um pouco. Suprimir a demanda do mercado nacional. Se nós conseguirmos isso, já tem
um valor muito importante, bastante alto, que deixa de sair do país para importação. Capacitar a mão de obra, principalmente de profissionais como vocês, que estão cursando agronomia e que podem futuramente entrar no mercado de trabalho para vir a trabalhar na cultura. Disponibilizar linhas de crédito para maquinário, porque hoje as máquinas de processamento são todas importadas, principalmente vindo da Itália, e nós precisamos linhas que possibilitem aos pequenos produtores adquirir esse maquinário, poder produzir o seu azeite e agregar valor ao produto, e também melhorar a carência das linhas de financiamento para que o produtor consiga pagar o financiamento com a produção. Então, aqui só uma foto de pomar, um pouco diferente. Esse aqui é um pomar na Itália, onde lá as plantas, eu queria mostrar isso para vocês, as plantas aqui estão com 4 anos, uma forma de cultivo um pouco diferente, com mulching para controle de invasoras, mas o importante dessa foto é isso. Vocês vejam um pomar de 4 anos na Itália e agora um pomar com 1 ano aqui no Brasil. O nosso crescimento ele é muito acelerado, as nossas condições de clima favorecem muito o crescimento da oliveira e por isso a gente tem uma precocidade bastante grande, principalmente com pomares entrando em produção já aos 2, 3 anos pós-plantio. Então, eram essas as contribuições que eu queria trazer para vocês. Eu fico à disposição para os questionamentos. Peço desculpa se foi muito rápido ou se alguma colocação não foi feita, mas durante os questionamentos agora acho que eu posso sanar todas essas dúvidas. Obrigado pela atenção e fico à disposição. Muito bem, doutor Carlotto, obrigado pela palestra. Não, a questão do tempo está bem tranquilo, está dentro do que a gente tinha combinado. Gostaria de parabenizar pela palestra, foi realmente o tema que a gente havia sugerido, que você também havia sugerido falar sobre esse tema, mais dos aspectos técnicos, principalmente pela cultura da oliveira, ela não ser tão difundida aqui no município de Itaqui em si, mas eu tenho certeza que atingiu as expectativas de todo o pessoal. Eu tenho um questionamento aqui para iniciar, se tem como utilizar animais nesses projetos de cultivo como uma forma de integração ou cultivar outras culturas nas entrelinhas, se tem produtores que utilizam essas. Tem a possibilidade, sim. Até estava naquela outra apresentação que nós conversamos anteriormente, tinha algo sobre a consorciação. Hoje é grande o número de produtores que busca essa consorciação, principalmente porque nós temos uma orientação de plantio com espaçamento de 7 metros entre linhas, né? Então, nós temos uma área de produção de forrageiras bastante grande, principalmente no inverno, onde a gente faz a semeadura de algumas espécies de cobertura, e já há alguns produtores utilizando consorciar com ovelhas, tá? Mas também alguns com bovinos. Tá? Tem um pouco de tudo sendo testado. Muitos produtores acabam percebendo o que está sendo feito no Mediterrâneo e acabam tentando fazer semelhante aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos testes com ovinos, com bovinos e até com suínos. Tá? Destes, o que tem mostrado um pouco resultado melhor são os ovinos, principalmente naqueles produtores que estão utilizando focinheiras, porque elas acabam comendo as folhas da parte de baixo da planta, o que a gente chama de saia da planta, e que pode reduzir um pouco a área foliar. Mas já há alguns bons resultados alcançados. Então, sendo possível essa consorciação. Tá bem, obrigado. Aqui o professor Guilherme, dando boa noite, e disse que o senhor tem que conhecer o Itaqui. O Rony Azevedo, ótima explanação, mas gostaria que, se possível, já que comentou sobre o custo de produção e plantação, que fosse apresentados dados de resultados econômicos e receitas obtidas no Rio Grande do Sul. Mais ou menos isso. Falar um pouco sobre esses dados. Os dados de receita, tá? Esses, assim, como
uma atividade nova, os dados de custos de manutenção e receitas ainda são dados que não são muito abertos pelos produtores. Tá? Claro que ainda não são resultados tão satisfatórios quanto nós gostaríamos. Por quê? Porque esses pomares, a maioria deles está em fase de crescimento ainda, são pomares jovens, e que não tem uma produção já definitiva, né? São pomares que ainda não chegaram a essa idade de 6, 7 anos, que a gente considera a maturidade desses pomares. Então, ainda não são dados que a gente tenha bibliografia sobre eles, né? O que tem é os produtores divulgando, eventualmente, os seus dados de produção, as suas receitas, mas não há dados consolidados e nem bibliografia sobre isso até então. Perfeito. Aqui o professor Anderson Weber, como está a uniformidade das colheitas ao longo dos anos no Rio Grande do Sul? Bom, nós temos um grande problema, tá? Que a oliveira tem uma característica da espécie, que é a alternância de produção. Nas nossas condições climáticas, o que nós percebemos é que essa condição está um pouco mais acentuada, principalmente em função da oscilação das condições climáticas nos últimos invernos. Se nós pegarmos o inverno do ano passado, nós tínhamos uma semana de frio, uma semana de calor. Como eu falei, a oliveira, por não ser uma planta de folhas caducas, né, ela tem folhas perenes, ela não tem uma dormência propriamente dita, ela tem uma pseudo-dormência, ela diminui o metabolismo, mas ele não para. E qualquer estímulo de calor no período de inverno induz a brotação. Então, nós temos tido oscilações ano a ano nas condições de inverno, então essa questão de alternância de produção tem se tornado um pouco mais intensa, e nós não temos, então, uma produção constante como nós gostaríamos. Tem tido uma oscilação bastante grande. Certo. Tadeu Luiz, ele pergunta o que tem sido considerado uma boa produtividade dos frutos no Rio Grande do Sul, quilos por hectare. Bom, nós acreditamos que conseguiremos chegar a algo em torno de 8.000 quilos, mas se nós tivermos 6.000 quilos, tá, 6 toneladas por hectare, já é considerado uma boa produção. O ano passado, alguns produtores já conseguiram obter essa quantidade. Esse ano, praticamente ninguém conseguiu, em função do que eu citei anteriormente, das condições do inverno do ano passado, mas o que nós consideramos é isso, que com 6.000 quilos, ela já se torna bastante atrativa e rentável economicamente. Tá bem. Professor Daniel, dando os parabéns pela palestra. Obrigado, um abraço ao meu colega. O Juliano Urquiza também, parabéns pela palestra, dizendo que comentou sobre essa cultura na disciplina de seminários e foi muito interessante. O Rony Azevedo agradecendo pela resposta. O professor Anderson aqui fez mais uma questão. Se a produção gaúcha é toda comercializada no Brasil, nada ainda é exportado, teríamos a capacidade de exportação pensando na qualidade do azeite e competição com outros países produtores? Bom, hoje praticamente toda a produção é comercializada internamente. Agora houve a abertura de uma única empresa que começou a exportar para os Estados Unidos, tá? Mas até então nós não tínhamos nada de azeite sendo exportado. Houve já consulta de alguns países, mas o volume que precisaria para atender essas exportações é um volume muito alto, que nós não conseguiríamos ainda, em função dos pomares serem muito jovens, nós não conseguiríamos atender essa necessidade. Mas eu acredito que com o aumento das áreas de plantio e nós trabalhando muito forte na parte de manejo, conseguiríamos aumentar a produção e dessa forma, se nós conseguirmos primeiro atender o mercado interno, o passo seguinte seria a exportação. Então, acho que tem potencial e nós temos como competir, tá, com os azeites internacionais, principalmente se nós levarmos em consideração que alguns azeites produzidos aqui com as mesas cultivares do Mediterrâneo têm características sensoriais aqui até mais interessantes que as obtidas no Mediterrâneo. Tá bem. Eu tenho mais uma questão minha aqui. Como funciona a pós-colheita desse fruto? Se ele é processado logo depois da colheita ou ele pode ser armazenado por longos períodos de tempo?
Não, ele precisa ser, logo que colhido, precisa ser processado. Então, nós hoje tem alguns dados que a bibliografia fala em 24 horas entre colheita e processamento. Os produtores gaúchos estão trabalhando com azeites de altíssima qualidade, então todos estão buscando até 12 horas no máximo entre colheita e processamento. E aqueles que possuem máquina de processamento, que possuem indústria dentro do pomar, estão trabalhando com 6 horas entre a colheita e o processamento. Então, quanto mais rápido for esse período entre a colheita e o processo, melhor a qualidade do azeite, principalmente porque nós colhemos aqui no verão, né? A nossa colheita começa normalmente no final de fevereiro, então um período de temperaturas bastante elevadas, onde o fruto já é colhido com temperatura alta, e se nós demorarmos muito tempo entre a colheita e o início do processo, há perdas bastante significativas nas características sensoriais dos azeites obtidos. Então, quanto mais curto for esse tempo, melhor. Então, o objetivo é esse, 6 horas entre a colheita e o início do processo. Certo, obrigado. Aqui o professor Daniel colocou uma questão. Na foto mostrada, havia faixas plantadas com cultivares diferentes. Qual o motivo de manejo? Principalmente em relação à polinização. Tá? No início, as bibliografias todas falavam que a oliveira era autofértil. E depois veio um estudo muito importante do centro de FAPA da Espanha, em Jaén, que de uma amostra de frutos, praticamente mais de 90% dos frutos amostrados, o pólen que tinha sido o que fecundou aquela flor era proveniente de outra cultivar. O que ocorre é que lá no Mediterrâneo, principalmente na Espanha, é como na Serra Gaúcha, é um pomar de oliveira ou um olival, um ao lado do outro. E cada produtor cultivando uma variedade diferente, uma cultivar diferente. Então, há uma troca muito grande de pólen entre as cultivares nessa região. Como nas nossas condições, muitas vezes os pomares estão isolados, nós precisamos ter diferentes cultivares dentro do pomar e elas disponibilizadas em blocos para facilitar essa polinização cruzada entre elas. Uhum. Certo. Ali na questão do zoneamento que sofreu alteração, isso acabou prejudicando as linhas de crédito dos produtores para iniciar, os produtores que ainda não tinham iniciado para iniciar em áreas que eles tinham interesse em iniciar, mas depois que o zoneamento foi alterado, eles tiveram dificuldade em conseguir crédito para iniciar a produção, ou isso não afetou? De certa forma, afeta um pouco, porque hoje o que o banco utiliza para critério de definição é justamente isso, né? Busca o zoneamento agroclimático. Depois houve, por parte do Ministério da Agricultura, a elaboração de um zoneamento de risco, que também servia para essa finalidade, né, de fins de crédito rural. Mas, isso, de certa forma, impediu alguns olivicultores de ingressar na atividade, inicialmente, mas depois, com laudo de profissionais da área, esse crédito foi liberado. Então, o que precisou? Esses olivicultores buscarem algum profissional ou alguma empresa da área de olivicultura para que emitisse um laudo. Porque o que a gente percebe é que, apesar de ter uma área preferencial recomendada pelo zoneamento, há pomares sendo cultivadas em outras regiões. Por exemplo, nós pegarmos um exemplo de Bom Jesus. A Bom Jesus está fora do zoneamento, mas há um pomar lá que tem produzido constantemente. Então, são precisos fazer testes, e a gente precisa, muitas vezes, que esse teste seja feito pelo produtor. É um risco, mas quando ele está disposto a assumir, o banco tem se mostrado favorável à liberação do crédito. Certo. Aqui a Letícia de Paula, quais os critérios são levados em conta para determinar as categorias comerciais do azeite? Principalmente a acidez. Hoje, na realidade, há uma análise físico-química dos azeites. A partir do momento que o azeite é obtido, é enviada uma amostra para o laboratório, onde se faz uma avaliação físico-química. Dentre os parâmetros, um deles é a acidez. Então, esse é um dos parâmetros que permite enquadrar o azeite em uma categoria, como virgem, virgem extra, azeite de oliva,
e azeites que vão ser destinados ao refino. Mas também há uma necessidade de uma análise sensorial, que isso ainda não é feito dentro do Brasil. A maioria dos olivicultores envia para a Europa, principalmente para a Itália e Espanha, os seus azeites para fazer essa análise sensorial. Porque além da baixa acidez, um azeite tem que ter ausência de defeitos e presença de pelo menos uma virtude, tá? Que são essas características sensoriais marcantes de cada azeite para ser considerado um extra virgem. Muitas vezes a acidez de um azeite pode ser baixa, mas ele pode apresentar algum defeito e não pode, dessa forma, ser considerado um extra virgem. Então, são duas as características importantes, as características físico-químicas, mas também a avaliação sensorial desses azeites, que permitem enquadrá-lo nas diferentes categorias. Perfeito. A Cassiana Cruz, qual é o momento certo para colher? Isso depende de produtor para produtor. O que ocorre é que cada olivicultor ou cada empresa escolhe o melhor momento de maturação. O que acontece é que, à medida que o fruto ainda está verde na planta, ele tem um menor conteúdo graxo, tá? Mas esse conteúdo graxo, ele é rico em polifenóis, então seria o azeite de maior característica sensorial nesse ponto de maturação. À medida que o fruto vai maturando, ele vai degradando esses polifenóis, então vai reduzindo as suas características sensoriais, mas, consequentemente, ele vai aumentando o conteúdo graxo. Então, o que nós precisamos é tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas curvas, onde eu tenha um bom conteúdo graxo no fruto, mas com características sensoriais ainda marcantes. Porque, à medida que a maturação evolui, essas características sensoriais podem se apagar. Tá? Um exemplo disso é a variedade arbequina, que é uma variedade que rapidamente ela tem seu ponto de maturação avançado, e quanto mais maduro for colhido, menor a característica sensorial desse azeite. Ele se torna um azeite sem grandes características marcantes. É um azeite que a gente diz apagado. Então, isso depende de produtor para produtor. O que é orientado assim de forma bastante ampla para os produtores é que quando a fruta começa a mudar de cor, ou seja, ela começa a tonalidade violeta, esse fruto precisa ser colhido. Porque depois, em algumas cultivares, o processo de maturação evolui bastante rápido e pode se perder até a produção. Uhum. Aqui o Rony fez mais uma colocação, se tem mercado para a produção de azeitonas de mesa e não somente de azeite. Por enquanto, assim, ó, há uma grande possibilidade, tá? Hoje, se nós compararmos, se tivesse que optar, o mercado mais atrativo e mais rentável é a produção de azeitona em conserva. E por que eu digo isso? Porque quando vocês vão num lugar, um restaurante, um barzinho, alguma coisa, num restaurante tem num buffet, num barzinho, se você pedir uma tábua de frios, acaba vindo azeitona, numa pizza vem azeitona. Enquanto o azeite, não é todo local que disponibiliza um azeite de qualidade ou não é todo mundo que consome um azeite. Então, o mercado é muito maior, tanto que os nossos dados lá no início de importação mostram o grande mercado que é a importação de azeitonas pelo Brasil. Mas nós temos um grande problema. Para produzir 1 quilo de azeitona em conserva, nós precisamos utilizar aí salmoura e soda cáustica para acelerar o processo de retirada da astringência do fruto. Então, a liberação ambiental de uma indústria que tem esses resíduos, soda cáustica e água com sal, é bastante difícil. E para fazer essa indústria, precisaria de uma filtragem de osmose reversa, que é para dessalinizar essa água, para poder, então, liberar ela para o meio ambiente. Então, é bastante complicado ainda essa situação, tá, de liberação de licenciamento ambiental, mas é um mercado potencial. Hoje, por exemplo, as duas maiores empresas que vendem azeitonas em conservas aqui no Brasil, que é a La Violeteira e a Vale Fértil, possuem pomar, né, olival, na Argentina. Lá eles colhem, iniciam o processo e trazem a granel para o Brasil, e aqui eles só fracionam e vendem no mercado interno. Porque lá o licenciamento ambiental é muito simples, eles não precisam ter toda essa preocupação que nós temos. E isso acontece para diferentes cadeias agrícolas, né? Não é só para o azeite. Então, por isso que os produtores ainda não migraram para esse outro objetivo da produção. Mas já há, sim, um produtor em Pinheiro Machado que está começando os primeiros testes para produzir azeitonas em conserva.
Tá certo. Acho que não temos mais perguntas agora. Gostaria de agradecer novamente ao Dr. Fabrício pela disponibilidade em nome do CEAL, por ter vindo dar essa palestra para nós hoje de noite. Realmente foi um assunto bem pertinente, principalmente por não termos tanto contato com essa cultura aqui no município de Itaqui e na universidade. Aqui o professor Anderson agora mandou mais uma pergunta. Se a produção de mudas na fruticultura muitas vezes é um gargalo na instalação de pomares, como essa especialização dos viveiros e como é feita a muda? A muda hoje, todas as mudas que nós plantamos no estado do Rio Grande do Sul são produzidas por estaquia, tá? Tudo por propagação vegetativa. E hoje os produtores estão muito tecnificados para essa produção. Há 3 viveiros bastante grandes já produzindo, 2 deles aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem o viveiro da empresa Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul, o viveiro da empresa Tecnoplanta, em Barra do Ribeiro, que é uma empresa que já trabalhava com a produção de mudas de eucalipto e acabou migrando também para a produção de mudas de oliveira. Há um viveiro no estado de São Paulo, da empresa Agromilora, que é o maior produtor de mudas de oliveira do mundo. Aí eles têm aqui no Brasil uma filial. E também um viveiro em Santana do Livramento, que é um viveiro um pouco menor, mas que todos eles produzem com o mesmo sistema de propagação, praticamente as mesmas matrizes, né, oriundas de uma mesma empresa, e que todos têm mudas de qualidade. E eu diria que hoje a questão de muda para a olivicultura é algo que já está bem atendido. Os produtores têm acesso a mudas de qualidade, e é claro que cada um define a sua especificidade. Então, tem viveiros que trabalham com mudas um pouco menores, outros maiores, mas há sim muda de qualidade, o que não seria um comprometimento, né, para o olival em si, para a instalação de um pomar. Certo. Bom, gostaria de agradecer novamente, então, já que não temos mais perguntas, eu vou passar para o meu colega João para fazer o encerramento. Muito obrigado, Dr. Carlotto, e um abraço, boa noite. Queria aqui agradecer a disponibilidade do professor Carlotto. Foi muito gratificante essa palestra, uma cultura que, como o Eduardo já tinha citado, não conhecemos muito, né? Queria agradecer também ao pessoal que assistiu até o final e fez as perguntas. E não sei se o professor tem uma colocação final para fazer. Bom, primeiro, agradeço muito a oportunidade. Sempre que nós podemos, nós tentamos aí levar um pouco da olivicultura adiante. A gente sabe bem do que vocês estão comentando, que não é uma realidade para a região. E mesmo nas regiões onde há uma realidade, dentro das academias não se fala na olivicultura, são poucas as oportunidades. Então, eu sei que a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria já estão falando um pouco sobre a olivicultura, colocando dentro das disciplinas, mas a gente precisa divulgar, porque dessa forma, divulgando, primeiro, nós abrimos uma grande porta de mercado de trabalho. O que se percebe é que nós precisamos profissionais que queiram trabalhar com olivicultura, então precisamos formar essa mão de obra, precisamos qualificá-la, técnicos agrícolas também, que porventura queiram entrar na atividade, mas também formar um mercado consumidor, que saiba que nós estamos produzindo azeites de qualidade no estado do Rio Grande do Sul, que saibam que nós temos condições aí de atender o mercado interno com produto de qualidade, e é só assim que nós conseguimos divulgar tanto a cultura quanto os azeites produzidos aqui. E eu fico à disposição, se alguém, porventura, tiver mais algum questionamento, quiser me enviar aí por rede social, por e-mail, na medida do possível, eu sempre tento responder. E fico à disposição, se em algum outro momento precisarem de mais uma abordagem sobre oliveira, podem contar comigo, que eu estarei sempre disponível aí para tentar levar um pouco mais da cultura para essas regiões, principalmente onde não tem esse cultivo ainda. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aí e a atenção que foi dada a essa palestra. Nós que agradecemos, professor, em nome da Unipampa, do CEAL, do grupo de professores responsáveis. Foi uma palestra muito gratificante mesmo. Queria agradecer também aqui de novo ao pessoal que assistiu.
E convidar para a próxima quinta a professora Andréas, né, sobre controles e manejo de plantas daninhas. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.